irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, trazer aqui então a saudação do nosso presbitério, como já foi mencionado, e também parabenizar o reverendo Luiz André pela eleição e posse, e a igreja, que Deus continue abençoando, e nesse cuidado mútuo, o pastor cuidando da igreja, a igreja cuidando do pastor, e o Senhor cuidando de todos nós. Eu separei aqui um texto da palavra de Deus, para que a gente pudesse meditar nesta noite, nessa ocasião então que nós falamos sobre igreja, falamos sobre pastor, e como o povo de Deus é abençoado nessa santa comunhão. Eu quero convidar a igreja a abrir então lá em 1 Coríntios capítulo 3, e nós vamos ler aqui os versículos que compõem esse capítulo, para que a gente então possa tirar dela lições preciosas acerca da igreja de Cristo, acerca então do nosso serviço a Deus nesta igreja. 1 Coríntios capítulo 3, eu lerei aqui, os irmãos acompanhem sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a boa obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Vamos orar?
Querido Deus, nós estamos aqui reunidos nesta noite. A alegria, Pai, em nosso meio, porque o Senhor está presente. Obrigado pela vida desta igreja, obrigado pelo conselho desta igreja, pelos diáconos, pelas irmãs e irmãos que compõem esta igreja neste local. Derrama a tua bênção sobre este lugar. Assim nós oramos, Pai, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o que Cristo, o que você, melhor dizendo, pensa acerca da igreja de Cristo? O que você que entrou aqui, nós que entramos aqui esta noite, o que você pensa acerca da igreja de Jesus? Qual é o seu pensamento acerca dela? Como você vê a igreja de Jesus? Como você a vê? Como você a percebe? Qual a importância da igreja na sua vida? Se hoje, melhor dizendo, se amanhã essa igreja fechasse, de repente, por algum motivo, esta igreja fechasse, apenas um exemplo, qual a falta esta igreja fará em sua vida? Talvez um trauma inicial, uma tristeza, alguns então vão procurar outra igreja e assim por diante. Mas qual é a importância desta igreja na sua vida? Essas são questões importantes. Por que elas são questões importantes? Porque a resposta a essas questões vão dizer a sua situação e a minha situação em relação a Deus. Veja que a Bíblia deixa claro que a importância que você dá à igreja é a importância que você dá a Deus em sua vida. Não se engane. A importância que você dá à igreja é a importância que você dá a Deus em sua vida. Bom, se você tem amor pela igreja, certamente esse amor se refletirá também na sua relação com Deus. E o contrário também é verdadeiro. Se você despreza a comunhão da igreja, certamente também isso aparece na sua devoção a Deus. Então essa é uma boa medida, é uma medida tangível que dá para a gente medir da qual a importância que nós damos à igreja, e será então a importância que nós damos ao Senhor. Bom, existem algumas frases, algumas ideias importantes acerca da igreja. Primeiro, eu quero citar aqui o mais famoso teólogo no nosso meio, que é João Calvino, e ele escreveu o seguinte: onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, veja que a palavra tem que ser pregada e tem que ser ouvida com pureza, ali existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falhas, como era o caso aqui da igreja de Corinto. Se você imaginar problema na igreja, Corinto tinha. Problema dentro da igreja, problema de pecados escandalosos, tinha. Problema de idolatração a personalidades, tinha. Tinha até time. O time de Paulo, de Apolo, de Cefas, tinha esse problema dentro da igreja. Então, esta igreja tinha problema. Também outro teólogo chamado John Blanchard, ele vai dizer assim: a igreja não é uma democracia na qual escolhemos a Deus, não, mas uma teocracia na qual Deus nos escolheu. Então, se você está aqui nesta igreja, neste local, não é que você escolheu a Deus, não, Deus escolheu você. E como a Bíblia ensina lá em Atos 17, o tempo e o lugar da sua e da minha habitação já está estabelecido por Deus. Ou seja, aonde você vai morar e o tempo que você vai morar ali, Deus já estabeleceu para a sua vida e te colocou aonde Ele mesmo queria. Também há outro teólogo chamado Stanley Jones, que ele escreve o seguinte: sei que a igreja tem suas tolices, incoerências e irrelevâncias, mas eu a amo, assim como amo a minha mãe, a despeito de suas fraquezas e rugas.
Então esses são os conceitos de homens acerca da igreja. Mas nada melhor do que ver o que Deus pensa acerca da igreja, como Deus vê a igreja, como Deus se relaciona com a igreja e o que Deus está fazendo para a igreja. Então eu quero te convidar a olhar aqui esse texto, e Paulo vai escrever aqui no capítulo 3, e ele usa algumas figuras de linguagem para nos ensinar como Deus vê a igreja. Veja aí no capítulo 3, versículo 9, Deus vê a sua igreja como cooperadora. Veja só, porque de Deus somos cooperadores. Deus também vê a igreja como lavoura, e Deus vê a igreja como edifício. É interessante essas figuras aqui, porque nós olhamos para ela e podemos perceber que não há figuras indispensáveis dentro da igreja. E é isso que o texto deixa claro. A única figura indispensável dentro da igreja é Deus. É Deus. Nenhum homem, nem uma mulher, ninguém, nem alguém da equipe de canto, nem alguém que é presidente de departamentos dentro da igreja é insubstituível. Nem pastor e qualquer presbítero ou diácono. Ninguém é insubstituível e indispensável. O que esse texto deixa claro para nós, e nós devemos recebê-lo com humildade, é que Deus é a única figura indispensável para a igreja. E é interessante que alguém já disse o seguinte: Deus sepulta os seus servos e prossegue nos seus projetos. Deus sepulta os seus servos e prossegue nos seus projetos. Bom, existem 4 leis que a gente precisa prestar atenção quando a gente está na igreja, principalmente quando a gente é pastor. Estou aqui com pastores e presbíteros, ou a gente é líder dentro da igreja. Existem 4 leis que a gente não pode esquecer como líderes. A primeira: Deus existe. Essa é a primeira lei espiritual. Deus existe, e a gente como pastor tem que lembrar disso. A segunda lei: você não é Ele. Às vezes os pastores esquecem disso, né? Ele acha que é Deus. Ele acha que pode converter pessoas. Ele acha que pode encher igreja. Não, você não é Deus. E a gente tem que lembrar disso constantemente, que não é o poder do nosso braço que vai fazer a obra que é de Deus. Terceira lei: pare de dar uma de Deus. Se nós estivermos fazendo isso, arrependa-se. E quarta lei: faça a sua parte e descanse em Deus. A gente precisa se lembrar disso. Nós precisamos constantemente trazer isso à nossa mente. Bom, vamos falar aqui um pouquinho do texto, mesmo que rapidamente. Eu quero lembrar, porque Deus é o Senhor da igreja, eu quero lembrar algumas coisas que Deus nos lembra aqui nesse texto. Primeiro, Deus honra a sua igreja. Veja aí o capítulo 3, versículo 9. Ele vai falando de algumas dificuldades da igreja, né? Do capítulo 3, do 1 em diante. Ele vai falar: olha, essa igreja parece criança. Ele vai falando algumas coisas, mas depois ele vai trazer então um conforto para esta igreja. Primeiro, Deus honra a sua igreja. Veja que o texto diz assim, o versículo 9: porque de Deus somos cooperadores. E é interessante isso, porque isso significa que o nosso Deus Todo-Poderoso, autossuficiente, Deus é completo em si mesmo, na sua condescendência, na sua misericórdia, Ele nos confere a honra, para você e para mim, de trabalhar na obra dEle. Nós temos a honra de sermos cooperadores com Deus. Então, quando você faz algum trabalho na obra de Deus, saiba que você está sendo um cooperador. Mas é como a mãe. Quem tem criança pequena aqui, né? É como uma mãe que a sua filha pequena resolve ajudá-la na cozinha. Fazer um bolo,
fazer um almoço, é o desespero da mãe, né? Ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Então ela vai lá, mãe, eu quero ajudar a fazer este bolo, a fazer essa comida. E a mãe, né, na sua condescendência, fala, claro filha, vem aqui, vamos fazer o bolo com a mamãe. Vamos fazer essa comida com a mamãe. E a criança então derrama a farinha para lá, joga o ovo fora da tigela, joga com casca e tudo, é aquela confusão. Mas a mãe honra a criança, dizendo aos familiares e amigos, dizendo, olha, ela me ajudou, ela fez comigo este bolo. Na verdade, essa ajuda não foi tão importante assim. Algo semelhante acontece também. Deus nos honra, Deus honra a sua igreja, deixando que nós participemos da obra dele, e ele nos chama de cooperadores. Nós cooperamos então com a obra do evangelho, e essa é uma forma então como a mãe aproxima a filha de si mesma, né? E demonstra esse amor, a ensina a crescer, aquela criança cresce fazendo isso. Da mesma forma, o Deus que lá em Atos capítulo 17, versículo 25, vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa viesse a precisar. Esse Deus então nos confere a honra de sermos os seus ajudantes, os seus cooperadores. Essa é a vida dos pastores. Não pense que esses pastores aqui são mais espirituais do que vocês. Não, que são presbíteros, são pastores, mas nós temos a honra, nós somos honrados junto com a igreja de sermos cooperadores na obra do Senhor. Bom, também o texto nos ensina que Deus honra a sua igreja e Deus fortalece a sua igreja. Veja que ao mesmo tempo em que o texto exalta a ação sobrenatural, soberana de Deus na edificação da sua igreja, o próprio texto não esconde o fato de que Deus usa o seu povo para abençoar o seu povo. Olha só, no início do capítulo 3, nós vemos Deus usando Paulo para alimentar a igreja. Veja aí o versículo 2: leite vos dei a beber. O apóstolo Paulo é usado por Deus para alimentar aquela igreja. Depois nós vemos Deus também, o texto mostrando Deus usando os discursos, os sermões de Apolo e os ensinos de Paulo para conferir o dom da fé a eles. Veja aí o versículo 5, que diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? E ele responde: servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, Deus se utiliza destes homens, a eloquência de Apolo nas pregações, a sabedoria de Paulo nos ensinos, para conferir o dom da fé àquelas pessoas, para que elas pudessem ouvir e dizer: isto fez sentido em meu coração. E o texto nos mostra isso conforme o Senhor concedeu a cada um, ou seja, tudo está ligado ao Senhor. Também nós vemos Deus edificando, abençoando a sua igreja através do seu povo, usando a vida de Paulo e Apolo novamente para plantar e regar. Veja o versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então aqui nós concluímos o seguinte, meus irmãos, que Deus fortalece o seu povo através do seu povo. Deus fortalece a sua igreja através da sua igreja. Esse é o método divino de fazer com que o seu povo cresça. Então, a cada encontro, a cada culto que nós temos, formalmente ou informalmente, Deus mesmo fortalece os seus filhos. Se alguém está necessitado, às vezes entra necessitado, Deus usa o seu próprio povo para suprir as suas necessidades. Se alguém está passando por uma luta,
Deus usa o seu próprio povo para fortalecer este alguém. Se alguém está entristecido, às vezes a pessoa entra no culto entristecido, e Deus usa o seu próprio povo para consolá-lo. Isto é uma realidade, não é uma teoria fria, não é uma letra fria, é de fato assim que acontece na nossa vida. Às vezes alguém está confuso, seja ele um jovem, um adolescente, uma jovem mãe, um jovem pai, ou alguém está confuso, e ele usa o seu filho, o seu povo para aconselhá-lo. Às vezes alguém está caído, e Deus usa o seu povo para levantá-lo. E alguém conquista uma vitória, e Deus usa o seu povo para se alegrar com ele. É assim a igreja. É assim que a igreja funciona. Por quê? Porque aprove a Deus abençoar o seu povo através do seu povo. Por isso que nós ouvimos o autor de Hebreus dizendo assim: não deixem de ir à igreja. Não deixem de ir à igreja. Por que eu não posso deixar? Porque ali Deus estabeleceu que eu seria abençoado pelo seu povo. Eu tenho que estar com o povo de Deus. Há bênçãos que são dispensadas só aqui. É importante as nossas devoções particulares e familiares, mas Deus estabeleceu que algumas bênçãos Ele reservaria para o culto. Então a igreja de Cristo, quando se reúne, às vezes ela parece uma festa, uma celebração. Às vezes ela parece a sala de emergência de um hospital, que acolhe e trata os feridos. Às vezes ela parece uma reunião familiar, cheia de palavras e atitudes de apoio, carinho e exortação. E às vezes ela parece uma escola, um centro de aprendizado e ensino que nos edifica. Assim é a igreja nessa multiforme graça. Então, nisto, Paulo então fala que Deus fortalece a sua igreja. Bom, a partir do versículo 11, veja aí o texto. A partir do versículo 11, nós vemos até o versículo 9, Paulo falando acerca da igreja em si, a sua finalidade. Agora nós começamos a olhar e ver que ele começa a falar da igreja a respeito das obras da igreja. Ele avalia a igreja. Esses versículos aqui de 11 a 15, há uma avaliação. Uma avaliação. E agora essa avaliação é individual. Até aqui, Paulo está falando de uma aplicação corporativa. Igreja, corpo. O corpo de Cristo. Então não está se dirigindo a nenhum indivíduo especificamente. Mas aqui a partir do versículo 11, ele vai começar a fazer uma avaliação individual. Cada membro é avaliado aqui. Cada membro naquilo que ele está fazendo dentro da igreja. Qual é a sua relação com Deus? Então ele vai tratar disso agora. Essa é uma aplicação então individual nesses versículos. E significa que Deus se relaciona com a igreja como um todo, e se relaciona com a igreja como membro individual deste corpo. Como na própria analogia de Paulo, quando compara a igreja com um corpo, que tem mãos, braços, pernas e membros, agora é como se Deus falasse com cada parte deste corpo. E veja então, no versículo 11 em diante, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Ou seja, a igreja aqui tem um fundamento. Esse fundamento não pode ser mexido. Ninguém pode mexer. O fundamento é Cristo. Ele é a base da igreja. Por isso que ele repele o culto à personalidade. Ah, mas o pregador tal. Ah, mas a pessoa tal. Não, o fundamento é Cristo. Ah, mas se aquela pessoa sair da igreja, acaba a igreja. Bom, então o fundamento não é Cristo.
Ah, mas se não for aquele pastor, não serve. Então o fundamento não é Cristo. Percebem a argumentação de Paulo? Ele vai dizer, olha, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Como eu disse aqui, é uma análise, uma avaliação individual. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Veja só que no versículo 10 ele vai dizer para a gente assim: veja como cada um constrói, cada um de vocês, cada um de nós. Deus me colocou para fazer isso, veja como você constrói. Deus me deu esta função dentro da igreja, veja como você constrói. Deus me colocou para testemunhar aos meus vizinhos, veja como você constrói. Deus está avaliando. Há uma avaliação. E seu argumento é que o próprio Deus avalia, e como cada membro realiza a obra da edificação do corpo de Cristo, Deus avalia. Deus vê quem edifica sobre o fundamento prescrito, que é Cristo. É a partir dele que você faz, ou você faz para mostrar para as pessoas? Eu realizo, eu faço isto, eu toco aqui na frente, só exemplo. Eu sou presbítero, sou diácono, sou pastor, sou presidente ou da diretoria da sociedade tal. Eu faço isso para ficar bem com as pessoas. Cuidado, você não está sobre o fundamento correto. Deus vê quem ensina e vive a verdade do Evangelho, que é aqui demonstrado pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas. Isso significa que é ensino e vivência da verdade do Evangelho. E Deus vê quem fornece um ensinamento inadequado e deixa a desejar em seu testemunho, demonstrado aqui então pela madeira, feno ou palha. Qual o resultado da avaliação divina? Deus está avaliando você e eu. Pedra preciosa, ouro, prata, ou palha, feno, madeira, Deus está avaliando. Qual o resultado? E ele vai dizer: primeiro, Deus recompensa os fiéis. Dá uma olhada aí no versículo 14. Ele vai dizer assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, na avaliação divina, ele recompensa os fiéis. Depois, ele disciplina os infiéis. E aí no versículo 15, na primeira parte, diz o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Aqui ele está falando de disciplina, não é castigo do inferno, tá? Aqui está falando de crente. Está falando de ímpio não, é crente. É todo mundo da igreja. E aí na igreja tem aqueles que são zelosos, dá um bom testemunho, vive a verdade do Evangelho, prega esta verdade, e esse recebe galardão. Mas há aqueles que são displicentes, acomodados, mau testemunho, e o texto diz que eles então são disciplinados. Deus disciplina eles. Mas no capítulo 15, versículo 15, melhor dizendo, capítulo 3, diz que Deus salva todos os seus filhos. O versículo 15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja só, meus irmãos, é maravilhoso aqui, né, esse texto, saber que Deus salva todos os que são seus filhos. Ele salva todos os que são seus filhos. Ele não desiste de nenhum deles. Ele não deixa nenhum para trás, nem daqueles que faz a obra do Senhor relaxadamente.
Ele não deixará para trás. Mas é claro que Paulo não está dizendo para a gente seguir por esse caminho, de fazer a obra do Senhor relaxadamente. Como nós poderíamos fazer a obra do Senhor relaxadamente, se tanto recebemos do nosso Senhor? O incentivo de Paulo é fazer a obra do Senhor com zelo, e não relaxadamente. Bom, se Deus avalia seu povo, agora ele volta a falar de novo sobre da igreja como um todo. Ele falou de cada indivíduo que ele avalia, agora ele volta a falar da igreja. E ele protege a sua igreja. Os versículos 16 e 17, muitas vezes tem sido mal interpretado. Quando a gente lê o versículo 16 e 17, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Muitas vezes as pessoas usam esses dois versículos para falar que a gente não pode combater a glutonaria, né? O cigarro. Olha, você não pode comer demais, você não pode fumar, porque você é santuário de Deus, seu corpo. Ele não está falando sobre isso, apesar que no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, ali ele está falando, mas aqui não, ele está falando da igreja. Ele não está falando do indivíduo dentro da igreja. Ele está dizendo o seguinte: quem atacar a igreja será destruído. Quem atacar a igreja, Deus destruirá. Ele faz isso com os hereges, ele faz isso com os ímpios. Ele está dizendo o santuário de Deus, ele está dizendo a igreja, não é o indivíduo, não é o seu corpo, o meu corpo. Apesar que sim, claro, Paulo vai falar disso lá na frente, como eu falei, no capítulo 6, para que você é morada do Espírito. Ali ele já está falando de outro assunto, mas aqui não, ele está falando da igreja, do povo de Deus, do edifício, do fundamento. Ele está dizendo: olha, se a igreja for atacada, se alguém atacar a igreja, eu, o Senhor, o dono da igreja, vou defender a minha igreja. E eu destruo aquele que atacar a igreja. Por isso, meus irmãos, não tenha medo. Não tenha medo de alguém atacar a igreja do Senhor, porque ele declara aqui que ele é o defensor da igreja. Nenhuma filosofia, nenhuma convicção política, nenhum governo, nada, nenhuma ideia que se levante e ataque a igreja sobreviverá. Ela será destruída. Essa é a promessa de Deus. Perceba que ele vai dizer no versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, olha a revidação que o Senhor faz, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, a igreja, é sagrado. É sagrado. Nada que se levante contra a igreja. A igreja foi perseguida, a igreja foi atacada. Acalme-se. Não vai sobrar crente. Vai. Porque o Senhor é o defensor da igreja. O Senhor defende os seus. Sabe qual é a melhor maneira de defender um leão? Soltando-o da sua jaula, e ele se defenderá sozinho. Você não precisa fazer nada. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele não precisa de você e não precisa de mim para defendê-lo. Pelo contrário, ele que defende a sua igreja, ele que defende o seu povo. Seja do misticismo, do pragmatismo ou de qualquer filosofia, do mundanismo, o Senhor se levanta e defende a sua igreja. E por último, se Deus então, o texto nos fala que o Senhor defende a sua igreja, agora ele vai dizer a partir do versículo 21 que Deus abençoa a sua igreja. Eu acho interessante aqui, meus irmãos, que esses irmãozinhos lá do passado, eles esperavam a sua bênção vinda de Apolo, vinda de Paulo, Cefas ou de qualquer outro. Tanto é que, como eu falei, né, alguns se declaravam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Esses líderes
que eram homens de Deus, mas Paulo fala: olha, não é deles que vem a bênção de vocês, não, a bênção nossa vem de Deus. E ele vai dizer aqui no versículo 21 o seguinte: portanto, ninguém se glorie nos homens. Então olha, precisa, eu fui, fulano de tal que é o meu pastor. Não se glorie nos homens, não se glorie dos homens. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E eu creio que esse aqui é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, e que talvez menos chame a atenção da igreja, porque veja o que ele vai falar acerca da igreja. Veja o que Deus, através da boca e da escrita de Paulo, declara à igreja. Observe, porque tudo é vosso, ele vai dizer: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Meus irmãos, como talvez em nossos dias a igreja de Corinto estava cometendo um grande erro, o erro de depender e de se orgulhar de certos líderes que estavam ligadas. Talvez hoje nós tenhamos aí algo semelhante, né? Da idolatração de cantores, de pregadores da internet, de pessoas então, de influencers e etc. E talvez o nosso erro também seja semelhante aos dos nossos irmãos que estavam fazendo isso. E Paulo então recorda que todos os mestres, todos os dons, toda a sabedoria, todas as riquezas, toda a ordem criada tem origem em Cristo e que foi dado à igreja. Ele está dizendo: olha, eu dei dons a Apolo, a Paulo, a Cefas, para o bem de vocês. É de vocês, é de vocês, é da igreja. E Paulo continua dizendo que Deus espalha as estrelas no céu, Deus cria tudo, a ordem criada, cada estrela que cintila lá no alto, Deus as fez pensando na igreja. A igreja, pensa bem, meus irmãos, a igreja é o centro da história. A criação foi feita para a glória de Deus e aprazimento do povo de Deus. A igreja, tudo é seu, tudo é da igreja. Olha, eu acho interessante isso, porque Paulo está nos revelando aqui que a criação do universo, que foi feito para a própria glória de Deus, foi pensando na igreja. Deus criou o universo para dizer aos seus filhos: aproveitem nele, é para o aprazimento de vocês. Deus espalhou a estrela no céu para a igreja. Deus criou as flores, as montanhas, os vales, os pássaros para a alegria da igreja. Ele concedeu dons aos homens pensando na igreja. Ele realizou a grande obra da redenção por causa da igreja. É o que ele vai dizendo aqui para nós, quando ele termina no versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, tudo é vosso, tudo foi criado para vocês, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Meus irmãos, eu quero terminar aqui e aplicar esse texto para nós de duas formas. Se você se encontra numa igreja onde a palavra de Deus é pregada e ouvida com pureza, não se desanime, mesmo com os erros e fraquezas que nós eventualmente podemos observar dentro das igrejas. A palavra de Paulo para nós é: ficar firme, fique firme, faça a sua parte, dê um bom testemunho,
Encoraje seu pastor, ore por ele, para que ele continue pregando a palavra de Deus. Ore para que o Espírito continue usando esta pessoa, este presbítero, este pastor, esta irmã, este irmão, para a salvação dos perdidos e a edificação dos salvos. Se você ainda não faz parte da igreja de Cristo, talvez você entrou aqui nesta noite, o desafio de Deus para você está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. E eu quero deixar para você que ainda não sabe qual será o que vai te acontecer quando você fechar os olhos para esta vida. E a Bíblia nos esclarece dizendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te trazer vida e vida em abundância. E ainda Paulo dizendo lá em Romanos 10, versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E assim você poderá ser inserido no que há de mais importante e precioso nesta vida, que se chama Igreja de Deus. Saiba, membro desta igreja, que você compõe o povo mais privilegiado da terra. Nem reis, nem rainhas, nem príncipes ou afortunados têm o privilégio que você e eu temos de pertencer à Igreja de Deus. Você já pensou nisso? Então glorifique a Deus pelo fato de pertencer à Igreja do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós passamos aqui na igreja. Obrigado, Pai, pela vida do reverendo Luiz, de sua família, desta igreja querida, do povo do Senhor que se reúne neste local, adorando ao Senhor, com fidelidade e perseverança dada pelo Teu Espírito. Que o Senhor coloque a Tua mão de graça sobre este local, abençoando, Pai, para que esta igreja tenha um testemunho vivo da fé em Cristo Jesus, de forma que atraia pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Abençoe, Senhor, os projetos desta igreja, para que eles, Pai, sejam os projetos do Senhor. Fica com teu povo, nos abençoe, nos leve em paz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.